Olá, estudantes dos sétimos anos, tudo em ordem, tudo bem? Professor Diogo solicitando licença para adentrar nos seus lares, junto com os seus familiares, para nós discutirmos a nossa proposta de matemática de hoje. Acompanhe comigo aqui. Estamos na aula número 44 e nós vamos problematizar parte 3 deste tema. Qual é o objetivo que nós vamos cumprir nessa proposta? Veja comigo. Ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas, criando modelos de resolução e regras de generalização. E equações que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive e também principalmente na linguagem algébrica, que nós já estamos explorando e temos uma caminhada bastante importante aqui. Certo? E para isso, você vai precisar da organização impecável do seu caderno de matemática, adentrando no terceiro trimestre com todas as suas produções. Resoluções. É importantíssimo que você apresente todo o desenvolvimento orientado e combinado aqui comigo pela tela da sua TV para dialogar com o seu professor, certo? Caderno de matemática impecável, caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo de organização para você. Adentremos no início da proposta de hoje. Veja comigo. Em matemática, diversas situações podem ser expressas de diferentes maneiras. Como, por exemplo, em linguagem aritmética, por meio de uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Diferentes situações e ideias que nós vivemos no nosso cotidiano. E também na linguagem algébrica, ou seja, na genérica, quando nós temos o envolvimento de um número desconhecido, uma quantidade que você não conhece. E você já sabe que nós representamos esta quantidade desconhecida por uma variável. E se compormos uma sentença chamada equação, teremos a incógnita, que é este número que nós estamos descobrindo nos processos de resolução, dialogados aqui pela tela da sua TV, certo? Esse processo caracteriza-se como elementar na transcrição de uma linguagem para outra nas diferentes representações matemáticas. Então, perceba todo o passeio analítico de representações que a gente realiza aqui. Beleza? E já adentramos na proposta 1 de representação. Pergunta-se, como que nós iremos representar esta situação na organização do seu caderno? Veja comigo. Ao multiplicarmos o sucessor, aquele que sucede uma unidade após, de um número x por 3, obtemos como resultado esse número adicionado a 37. Perceba que a expressão obtemos como resultado é o mesmo que dizer equivale a. É o mesmo que dizer é igual a. Para compor a sua sentença matemática de representação algébrica aqui, certo? Qual é o valor do número x? Então veja só, na organização do seu caderno, você não vai precisar registrar o enunciado. Você vai escrever proposta número 1 e de lápis você vai fazer todas as representações de acordo com a sua leitura no tempo propício para a resolução que se segue, tá? Para representar essa situação. E aí, qual é o valor do número desconhecido aqui? Tempo para você.
Descobrimos qual é o valor? Vamos representar com todos os detalhes aqui para você, comparando, acrescentando em relação aos registros que você já desenvolveu aí no seu caderno. Veja comigo. Ao multiplicarmos o sucessor de um número x por 3. Então veja, sucessor de um número desconhecido que nós nomeamos por x. Poderia ser A, poderia ser Y, poderia ser W, poderia ser J. Quaisquer das 26 letras para representar quantidade desconhecida. Beleza? Olha lá. Então, se é o sucessor, é aquele que sucede, que vai vir depois. Portanto, x mais 1. Perceba que o sucessor desse número é multiplicado por 3. E aqui nós temos o indicativo dos parênteses que representa esta multiplicação. Então, é o triplo do sucessor deste número que nós desejamos descobrir, tá? 3 vezes x mais 1. 3 que multiplica x mais 1. Lembre-se da propriedade distributiva que nós iremos aplicar aqui novamente. 3 que multiplica x e 3 que multiplica 1, certo? E depois disso, obtemos como resultado este número, ou seja, o próprio x que nós estamos caracterizando aqui, adicionado, somado a 37. Portanto, x adicionado com 37, x mais 37. Perceba analiticamente a transcrição do que está escrito em nossa linguagem corrente para a linguagem matemática que você chama de algébrica, representando esta situação, certo? Atente-se novamente à expressão obtemos como resultado. Obter como resultado significa ser igual, significa ser equivalente. Portanto, nós podemos escrever equivalência, igualdade, ou seja, 3 que multiplica x mais 1 equivale a, é igual a x mais 37. Exatamente o que está escrito no enunciado, nós transcrevemos para a linguagem algébrica, compondo a sentença matemática que nós chamamos de equação. Aliás, o que é uma equação mesmo? É uma sentença matemática que apresenta duas características primordiais. A primeira, igualdade, que você também chama de equivalência. E a segunda, incógnita, é o número desconhecido, que nesta sentença está nomeado por x, certo? Diante disso, como que nós vamos desenvolver e elaborar a estratégia de resolução com os princípios aditivo e multiplicativo para essa proposta? Continuemos, tempo para você!
E aí, deu certo? Pergunta-se diretamente, qual é o número desconhecido para esta situação? Verifique comigo, olhe lá. 3 que multiplica x mais 1 equivale, ou seja, é igual a x mais 37. Nesse caso, desenvolvemos primeiramente a multiplicação, cujo recurso auxiliar é o esquema de flechas que nós temos aqui. Portanto, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, teremos 3. De novo, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. Desenvolvendo a propriedade distributiva, distribuindo multiplicações. Beleza? Nesse caso, olha só o que nós vamos ter aqui agora. Igualdade e incógnita compõem as características primordiais de uma equação. Tudo que está antes do sinal de igual, você chama de primeiro membro, 3x mais 3. Tudo que está depois do sinal de igual, você chama de segundo membro, x mais 37. Desenvolvendo o nosso processo de resolução, me acompanhe de forma prática, garantido pelos princípios aditivo e multiplicativo. Veja, o x que está adicionando, ele vai passar para o primeiro membro, realizando a operação inversa, subtraindo. Ou seja, reorganizando a sua equação, incógnitas para o primeiro membro, números independentes de incógnitas para o segundo. Portanto, o 3 que está adicionando, ele também passa subtraindo, garantido pelo princípio aditivo, como nós já dialogamos várias vezes aqui. Beleza? Diante disso, 3x menos x, teremos 2x. Por quê? Porque ler menos x é a mesma coisa que você ler menos 1x. Portanto, 3x menos 1x, você terá 2x. 37 menos 3, vamos ter aqui 34. Perceba, ler 2x é a mesma coisa que ler 2 vezes x. Aplicando o princípio multiplicativo, nós vamos dividir ambos os membros por 2, uma vez que se tem 2x. Dividir por 2 significa obter a metade, e a metade de 34 vai ser 17. Logo, o valor de x, ou seja, o número desconhecido determinado nesse processo, é o 17. Me acompanha no desenvolvimento? Tudo certo? Olha só o novo modelo de resolução de equações que vamos trabalhar a partir de agora. Veja, o papiro de Hind, cerca de 1650 anos antes de Cristo, é um texto matemático em forma de manual. Esse documento, que contém 85 problemas, é a principal fonte de informação da matemática egípcia antiga. Perceba toda a caracterização na linguagem, na escrita egípcia apresentada aqui para você, né? Esta é uma imagem simbólica, né? Existem muitas outras que nós podemos verificar nos livros didáticos, né? Propriamente no campo virtual, que te mostram registros históricos da matemática antiga, especificamente egípcia. E em uma dessas situações, nós temos um problema interessante que envolve diretamente o que nós estamos discutindo aqui: descobrir valores, resolver equações. Portanto, sigamos, veja só. Entre os problemas, há vários envolvendo equações em que a incógnita é chamada de arra. Lemos assim: veja a seguir o problema 24 desse papiro. Olha só. Um arra mais a sétima parte de arra é 19. Qual é o valor de arra? Como que nós vamos representar esta situação por meio de uma sentença matemática que nós chamamos de equação? Primeiro, um arra. Então, nós vamos chamar de H, certo? Denomina-se cada arra por H. H é a incógnita, é o número desconhecido que nós vamos determinar aqui. Beleza? E diante disso, vamos fazer a representação. Ó, com isto, representa-se um arra, H, mais a sua sétima parte. Parte significa divisão. Esta divisão sempre representada em sua forma racional fracionária. Então, H mais a sétima parte de H.
H. Ou seja, nós vamos ter aqui H dividido por 7. H por 7. Beleza? E isto equivale a, é igual a 19, tá? Perceba agora que nós temos aqui uma equação de característica fracionária. Se nós temos uma equação de característica fracionária, como iremos proceder nesse processo de resolução? Acompanhe comigo. Veja. H mais H sobre 7 igual a 19. Primeira situação. Como desenvolver equações fracionárias, né? Olha lá. Complete com 1 todos os denominadores que não aparecem. Perceba, ler H, que corresponde a AHA, é a mesma coisa que ler H sobre 1, escrito em forma fracionária. Ler 19 é a mesma coisa que ler 19 sobre 1, que é a escrita em forma fracionária. Nós precisamos ter aqui mesmos denominadores, denominadores comuns para podermos seguir no processo de resolução. Como faremos? Né? Precisa-se ter os mesmos denominadores. Com isso, utiliza-se as frações equivalentes, né? Lembra-se da ideia das frações equivalentes? Duplicando, triplicando, quadruplicando, quintuplicando, até nós obtermos os denominadores comuns. Veja comigo como que nós vamos desenvolver as frações equivalentes para tornar esses denominadores comuns nessa sentença. Olha só, veja. Aqui nós temos H sobre 1. Sugere-se a multiplicação por 7. Por que por 7? Porque nós temos nesta sentença um dos seus termos de denominador 7. É o denominador comum que nós iremos obter ali. Lembre-se, H mais H sobre 7 igual a 19, certo? Ou seja, setuplicando tanto o numerador quanto o denominador, olha o que nós vamos obter. 7H sobre 7, beleza? O mesmo para o 19 sobre 1. Vamos setuplicar esta fração, né? Que corresponde ao segundo membro da sua equação, para obter uma fração equivalente com o mesmo denominador, né? Perceba que se o denominador fosse 8, nós iríamos octuplicar. Se o denominador fosse 5, nós iríamos quintuplicar, tornando os denominadores comuns pelo processo das frações equivalentes. Por que frações equivalentes? Para obtermos o denominador comum. O que é que significa uma fração equivalente à outra? Significa representar a mesma parte do inteiro. Portanto, podemos escrevê-la de diferentes formas. Aquela que nos é necessária. Repetindo, de denominador comum. Setuplicar. Beleza? Diante disso, 19 vezes 7, nós vamos ter 133. E uma vez o 7, nós vamos ter aqui 7. Agora, vamos substituir cada uma das frações da sua equação pela equivalência. Veja comigo, olha lá. H sobre 1 mais H sobre 7 igual a 19 sobre 1. O que significa obter as frações equivalentes? No lugar de H sobre 1, nós vamos substituir pela equivalência 7H sobre 7. Lembre-se que visa o denominador comum para o processo de resolução, certo? H sobre 7 nada mais é do que o próprio H sobre 7, perdão. Repetimos, já está com o denominador comum. E 19 sobre 1 no segundo membro, nada mais é do que 133 sétimos. Perceba agora, tendo-se o mesmo denominador, assim podemos desenvolver. Olha lá. 7H sobre 7 mais H sobre 7, 7H com H, 8H sobre 7. Perceba que ambos os membros estão divididos por 7. Isso significa que nós podemos aplicar o princípio multiplicativo, o que vai nos permitir dividir 7 por 7, que te dá 1. Simplificando o fator 7 aqui, iremos obter 8H igual a 133. Perceba que ler 8H nada mais é do que ler 8 vezes H. Aplicando novamente o princípio multiplicativo, nós vamos ter aqui, dividindo ambos os membros por 8, o valor de AHA, neste caso, 16 inteiros e 625 milésimos. Portanto, logo
Logo, pode-se afirmar que um arra vale 16 inteiros e 625 milésimos. Então, qual é o grande objetivo aqui? Você utilizar as frações equivalentes para tornar o denominador comum e aplicar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo no teu processo de resolução. Certo? Tudo em ordem? Me acompanha nesta ideia? Apliquemos a mesma ideia na próxima situação. Veja, a terça parte, né? Atenção a essa denominação. De um capital foi investida na reforma do refeitório da empresa e a quarta parte foi direcionada à compra de materiais de escritório, sobrando em caixa R$ 1.200. Qual foi o capital investido por essa empresa? Perceba que o valor total ele foi subdividido em 3 partes. Primeira parte, foi investida a terça parte no refeitório. Segunda parte, para a compra de materiais de escritório, ou seja, a quarta parte deste valor, que você chama de capital. Beleza? E depois nós temos a terceira parte que corresponde à sobra. Quanto que sobrou na conta bancária? R$ 1.200. Ou seja, você tem aí 3 subdivisões para totalizar o valor que nós desejamos descobrir. Vamos representar? Veja comigo, olha lá. Capital, nós vamos chamar de C, é o valor investido. Esse valor ele foi subdividido para ser utilizado. Primeira subdivisão, a terça parte dele. Capital sobre 3. Terça parte, divisão por 3. Expressa na representação racional fracionária. Segunda subdivisão, o capital, que corresponde à quarta parte para os materiais de escritório. Ou seja, C sobre 4. Diante disso, pode-se representar. Veja comigo, olha lá. O capital, que é o valor que será investido nesta empresa, está subdividido em 3 partes. Primeiro, a terça parte do capital para a reforma do refeitório, adicionada com a quarta parte deste capital, direcionada à compra de materiais de escritório, mais, ou seja, adicionado aquilo que sobra em caixa, R$ 1.200, certo? Lembre-se, complete com 1 o denominador que não aparece. E agora? Nesse caso, nós temos aqui denominador 1, 3, 4 e aqui também 1, certo? Diante disso, vamos utilizar as frações equivalentes para poder representar o processo de resolução desta equação. Para determinar o valor do capital, tempo para que você possa registrar e desenvolver.
desenvolvendo as relações de equivalência junto comigo. Se é uma relação de equivalência, nós temos aqui a característica de equações fracionárias, aonde nós precisamos utilizar também as relações de equivalência, obtendo frações que representam a mesma parte do inteiro. Acompanhe comigo, veja. Cá está a nossa equação e nós vamos determinar aqui primeiras frações equivalentes. Veja, capital sobre 3, ou seja, a terça parte dele, duplicando 2c sobre 6, triplicando 3c sobre 9, quadruplicando 4c sobre 12, obtendo-se as frações equivalentes, certo? Depois disso, a quarta parte de c. C é o capital que nós queremos saber. Duplicando 2c sobre 8, triplicando 3c sobre 12, quadruplicando 4c sobre 16. Já identifique para nós quais são as frações equivalentes que apresentam o denominador comum, mesmo denominador, certo? Depois, c sobre 1, 2c sobre 2, duplicando 3c sobre 3, triplicando 4c sobre 4, quadruplicando. E pergunta-se diretamente, qual é o denominador comum? 4c sobre 12, 3c sobre 12, 12c sobre 12. Beleza? E depois disso, 1.200. Perceba, 1.200 sobre 1. Coloque o denominador 1 para aquele que não aparece, né? Veja, se nós temos o denominador comum 12, multiplica-se tanto o numerador quanto o denominador por 12 para obter a fração equivalente, realizando as seguintes substituições. Veja comigo. No lugar de c sobre 1, nós vamos colocar a fração equivalente 12c sobre 12. No lugar de c sobre 3, nós vamos colocar a fração equivalente 4c sobre 12, reescrevendo todas com o mesmo denominador. Certo? No lugar de c sobre 4, nós vamos escrever 3c sobre 12. E no lugar de 1.200 sobre 1, 14.400 sobre 12, né? Com o mesmo denominador, agora nós podemos desenvolver o processo de resolução da equação. Veja comigo. 4c com 3c, nós vamos ter aqui 12c sobre 12, equivalente a 7c mais 14.400 por 12. Aplicando o princípio multiplicativo, perceba que um número dividido por ele mesmo vai te dar 1. E você pode escrever aquilo que irá restar na sua equivalência. Ou seja, 12c vai ser igual a 7c mais 14.400, né? Diante disso, o 7c que está adicionando, ele passa para o primeiro membro, fazendo a operação inversa, garantido pelo princípio aditivo, que é subtraindo 12c menos 7c, você vai ter lá 5c igual a 14.400. Dividindo-se ambos os membros por 5, né? Perceba que aqui nós já temos 5 dividido por 5, o próprio capital que nós queremos saber. Isso vai lhe dar um capital de investimentos para essa empresa de R$ 2.880, né? Com isso, o capital investido foi de R$ 2.880. Beleza? Tudo certo? Tudo em ordem nesse processo de resolução? Me acompanha na determinação das frações equivalentes deste modelo de equação? Beleza! Olha lá o que nós temos aqui na sequência. Proposta número 3. Relações de equivalência. Balanças equilibradas já não são novidade aqui para nós, certo? Porém, nós estamos trabalhando e representando quando o número desconhecido, ou seja, a incógnita, aparece em ambos os membros da sua equação. Beleza? Qual é a massa em gramas de cada caixa, supondo idênticas, que satisfaz a relação de equivalência a seguir? Sugere-se que você chame a massa de cada caixa por M. Vamos escrever a relação de equivalência? Vamos determinar qual é a massa M para esta relação? Tempo para você.
E aí, tudo certo? Podemos determinar qual é a massa de cada caixa nessa relação de equivalência? Quanto que você obteve aí? Verifique comigo esse processo de resolução. Veja, qual é a massa em quilogramas de cada caixa, supondo idênticas? Qual é o significado da expressão supondo idênticas? Nós temos aqui a mesma massa para cada uma das 5 caixas. Isso nos sugere que nós podemos representar a massa de cada uma delas com a mesma incógnita, certo? É o mesmo número desconhecido para compor algebricamente a relação de equivalência que nós temos aqui, certo? Que satisfaz a relação de equivalência a seguir, representando junto comigo. Veja, massa M para cada uma das caixas. Nós já sabemos que a massa que compõe o primeiro membro equivale, é igual, relação de equilíbrio, relação de equivalência, relação de igualdade, compondo uma equação, é igual à massa do segundo membro. Portanto, escreve-se M somado com 15 quilogramas. Da onde veio esse 15? 3 com 6 são 9, 9 com 6 são 15. Tudo bem? Depois, 3 quilogramas mais 4M. Da onde veio esse 4M? M mais M mais M mais M, 4M, certo? Nós temos aqui a representação da relação de equivalência por uma equação, e esta equação é assim denominada e conceituada por apresentar igualdade e a incógnita M, a massa de cada caixa. Tudo que está antes do sinal de igual, você chama de primeiro membro, M mais 15. Tudo que está depois do sinal de igual, você chama de segundo membro, 3 mais 4M, certo? Reorganizando a sua equação, perceba, 4M que está adicionando, ele passa para o primeiro membro subtraído, garantido, pelo princípio aditivo. E 15 que está adicionando, ele também passa para o segundo membro subtraindo, ou seja, garantido pelo princípio aditivo, utilizando-se as operações inversas. Nesse caso, M menos 4M menos 3M. 3 menos 15, menos 12.
Perceba que, aplicando o princípio multiplicativo, nós vamos dividir ambos os membros por menos 3. Nesse caso, tem-se, relembrando a regra de sinal para a operação da divisão, já sabemos que menos com menos é mais. Perceba que numa situação deste contexto, não terá sentido você ter aqui uma massa negativa, senão a caixa inexiste, certo? Diante disso, você vai ter menos com menos mais, ou seja, uma massa logicamente positiva. A terça parte de 12 vai nos dizer que a massa de cada caixa vai corresponder a 4 quilogramas. Tudo bem? Tudo certo? Logo, cada caixa tem massa de 4 quilogramas. Beleza? Adentremos na próxima proposta. Veja, a raiz da equação y mais 3 igual a 8 é... Tempo para você. Perceba que ler y mais 3 igual a 8 é o mesmo que nos perguntar que número somado com 3 dá 8. De maneira bem rápida e direta, você deve ter respondido a letra C, 5. Y vale 5. Por quê? 5 mais 3 é igual a 8, certo? Raiz ou solução de uma equação é o valor que satisfaz a equação, ou seja, torna a igualdade verdadeira, né? Igualdade verdadeira. 5 mais 3 são 8. 8 é igual a 8. Vamos supor que nós tivéssemos nos enganado e assinalado a letra B. Perceba quando um valor não é raiz ou solução. Se sugere-se que o y vale 11, 11 mais 3 pode ser igual a 8. Perceba que a igualdade é falsa. Logo, não temos a raiz ou solução. Tudo bem? Me acompanha nessa ideia? Olha a próxima proposta que nós teremos aqui. Qual é a massa de cada morango, supondo idênticos na relação de equivalência a seguir? É uma relação de equivalência, porque nós temos aqui uma relação de equilíbrio. Representa para nós. Tempo para você. Finalizando a proposta com a determinação da massa de cada morango. Veja só, qual é a massa de cada morango, supondo idênticos, ou seja, tendo a mesma massa, na relação de equivalência a seguir. Então veja, sugerindo M para a massa de cada morango, M mais M mais M mais 25 gramas, equivale a, é igual a M mais 75, certo? Vamos representar lá exatamente isto. M mais M mais M mais 25 equivale a M mais 75. Beleza? Olha lá. Diante disso, vamos aplicar o princípio aditivo. Desconta-se 25 gramas de cada um dos membros. Descontando-se 25 gramas do primeiro membro, desconta-se exatamente a mesma quantia do segundo para que a igualdade se mantenha. Esta é a relação correspondente ao princípio aditivo, certo? Ficando com
M mais M equivalente a M mais 25 mais 25. Perceba que agora nós podemos descontar um morango de cada membro. Olha lá, mantendo-se a relação de equivalência, perceba agora que a massa de 2 morangos equivale a 50 gramas. Se os morangos são idênticos, eles têm a mesma massa. Logo, cada morango tem massa de... Perceba comigo. Nesse caso, se nós termos aqui 2 morangos com massa de 50 gramas, um morango tem massa de 25 gramas. Dividindo-se ambos os membros por 2, não se esqueça. Logo, a massa de cada morango é 25 gramas. Beleza? Tudo certo? Hoje, nós aprendemos a ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas, criando modelos de resolução e regras de generalização e equações que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive em linguagem algébrica. Tudo certo? Tudo em ordem? Muito obrigado pela atenção de todos. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até a próxima. Tchau!